Prezados alunos, o objetivo desse vídeo é introduzir o tema pH. Primeiro precisamos entender que a água é uma substância que, na condição pura, ela é levemente ionizada. Quando eu digo levemente, eu estou me referindo que, no equilíbrio a 20 graus, apenas 2 a cada 10 a 9 moléculas de água estão ionizadas num momento. Então, vejam, esse íon H+, que é liberado por ocasião da ionização da água, numa solução onde eu só tenho H2O, é impossível que ele permaneça na forma de íon H+. Ele sempre vai ser profundamente atraído por um oxigênio de uma molécula de água, formando o que a gente chama de íon hidrônio, cuja fórmula é H3O+. E nessa solução, esse íon hidrônio, obviamente, é muito instável, porque esse H+, ele acaba sendo atraído para outra molécula de água, que por sua vez gera aqui um íon hidrônio, e que é atraído por outra molécula de água, e assim sucessivamente. Acontece um fenômeno em que o próton, ele salta de uma molécula para outra e ele acaba passando pela solução sem que isso aconteça fisicamente. Ele acaba fazendo parte de várias moléculas sequencialmente e com isso ele atravessa a solução de maneira muito mais rápida do que se isso estivesse acontecendo de maneira física. Na questão da ionização da água, eu vou ter que considerar que a água, ela simultaneamente, nesse caso, funciona como ácido quando ela está doando o próton e como base quando ela está recebendo esse próton. Esse ácido, a água, né, funcionando como ácido, quando doa o próton, ela forma essa base conjugada aqui, o íon hidróxido. E, por sua vez, a recepção do íon H+ pela água gera a formação de outro ácido, que é o íon hidrônio. E quando esse íon hidrônio perde o seu próton, ele acaba formando a base conjugada H2O. Sendo assim, a água funciona simultaneamente, como eu disse há pouco, como ácido e como base. Se eu for simplificar a reação de ionização da água, eu vou ter isso aqui. H2O formando H+ mais OH-. Mas é importante a gente saber de onde vem isso. E isso vem, então, desse processo de doação do próton de uma molécula de água, já que eu disse no slide anterior que a água é capaz desse pequeno percentual de ionização em água pura, né? Formando o íon hidrônio e a hidroxila resultante. Então, se eu simplifico essa reação cortando uma água aqui, corto uma água aqui e corto uma água aqui, o que resulta em H+, o que eu vou ter como reação resultante? Eu vou ter isso aqui, a água sendo dissociada em H+ mais OH-. Essa ionização da água, ela pode ser representada pela constante de equilíbrio, H+ multiplicado por OH-, né, o produto dos produtos, dividido pelo produto dos reagentes, que no caso é um só, H2O. E essa concentração de água que está aqui na fórmula, ela é considerada uma constante.
que se nós multiplicarmos pela constante de equilíbrio, que quando se trata da água, essa constante de equilíbrio passa a receber o nome de Kw. Esse W vem de water, que é água em inglês. Então, o Kw multiplicado pela constante, que é a concentração de H+, vai ser igual ao produto de H+ multiplicado por íons H-. E isso é chamado de produto iônico da água. Tem algumas coisas interessantes que a gente precisa pontuar. Nessa constante de equilíbrio, eu tenho como calcular essa concentração de água. Essa concentração ela pode ser calculada pela fórmula massa em gramas por litro dividido pelo peso molecular em grama. Essa é uma fórmula típica da química, tá? Para a gente calcular a concentração de qualquer substância em solução. Aqui, como eu estou falando somente de água, acaba que se torna uma constante. Então, em 1000 gramas de água, que equivale a 1 litro, eu sei que isso vai equivaler ao peso molecular da água medido em gramas. Então, se eu considero o oxigênio 16 mais os 2 hidrogênios 1, eu vou ter 18,05 grama por mol, que vai ser o número que eu vou dividir de 1000 para chegar à concentração de água, que é 55,5 molar. E esse número eu posso jogar aqui para eu conseguir, aos poucos, ir calculando essa concentração de H+ multiplicado por OH-. Vamos fazer aqui um parênteses para a gente definir o que é condutividade elétrica. Condutividade elétrica é uma propriedade físico-química de uma amostra que mede o potencial elétrico. Na verdade, é a capacidade que essa substância tem de conduzir corrente elétrica. Trata-se de uma medida indireta da concentração de íons dissolvidos naquela solução. Então, se eu estou falando apenas de água pura, o que eu posso ter dissolvido em termos de íons em água pura? É H+ e OH-, né? Não posso ter nada além disso. Sabendo que essa constante de condutividade elétrica da água é 1,8 vezes 10⁻16, eu volto lá para a fórmula, né, onde eu coloquei a concentração da água, tá aqui, multiplicada pela constante de equilíbrio, que é o Kw, é a mesma coisa, e digo que isso é igual à concentração de H+ multiplicado pela concentração de hidroxilas. Então, quando eu multiplico essa constante de equilíbrio por 55,5, eu chego na relação H+ multiplicado por OH-. E resolvendo essa multiplicação aqui, eu chego no número 10⁻14. Sabendo que toda vez que a água libera um H+, ela libera também uma hidroxila, é correto eu dizer que o H+ pode ser elevado ao quadrado e equivale a 10⁻14. Resolvendo essa relação aqui, eu vou chegar que a concentração de H+ é igual a 10⁻7. Portanto, 10⁻7 é o quê? É a concentração de H+ na água pura. Mas vamos pensar um pouco. Esse número, se eu for representar em numerais não fora da potência, ele vai ser 0,00000001. E é extremamente desaconselhável a gente trabalhar com números dessa forma e em função da chance de erro que isso gera.
Então, converte-se a concentração de íons H+, através da aplicação do logaritmo. E é daí que vem o termo pH, porque o termo P significa logaritmo negativo de. Então, eu aplico o logaritmo negativo da concentração de H+, e eu chego que na neutralidade, na água pura, o pH é igual a 7. Portanto, esse 7 vem do 10 a menos 14, que equivaleria à concentração de H+ elevado ao quadrado. Por quê? Porque na água pura, o único íon não é H+. Eu tenho H+ e OH-, cada um respondendo pela metade. Então, se a soma dos dois é igual a 10 a menos 14, a metade é igual a 10 a menos 7. E isso me gera a escala de pH, né? Então, aqui eu tenho a neutralidade, que é o pH igual a 7. Quando eu me desloco nesse sentido, na escala de pH, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a concentração de íons H+ 10 vezes. Então, se eu saio do pH 7 para o pH 6, eu aumentei 10 vezes a concentração de íons H+, porque de 10 a menos 7 para 10 a menos 6, eu estou aumentando 10 vezes a concentração de íons H+. Por outro lado, se eu saio de 10 a menos 7 para 10 a menos 5, o aumento de íons H+ não é de 20 vezes, e sim de 100 vezes, porque toda vez eu estou multiplicando por 10 vezes a concentração de íons H+. Então, é importante a gente saber essa relação do pH, de onde ele vem, qual é a relação da neutralidade e saber que valores próximos de pH, mesmo valores próximos de pH, podem impactar de uma maneira muito significativa nas concentrações de íons H+.